Vamos agora ver os sinais de pontuação. Veremos o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, dois pontos e travessão. Mas vamos pensar primeiro, onde nós encontramos os sinais de pontuação? Nos textos, nas frases. E o que é uma frase? Uma frase, ela pode ser uma palavra ou um grupo de palavras que juntas têm sentido. Por exemplo, até logo. A pessoa com quem eu falo, ela vai compreender o que eu estou falando. Mas quando estamos fazendo a leitura de um texto, é muito importante termos entonação. E o que seria entonação? É mudar a nossa voz de acordo com a pontuação que é feita. Vamos começar vendo no texto que vocês trabalharam na semana passada, a fábula A Raposa e o Corvo, alguns exemplos de frases com os sinais de pontuação que trabalharemos hoje. Por exemplo, vamos pensar no ponto final, na primeira frase do texto de vocês. Um corvo roubou um belo pedaço de carne e, segurando-o no bico, foi pousar no galho mais alto de uma árvore. O ponto final, ele indica que a frase acabou. A pessoa já disse o que ela queria dizer e acabou. Então aqui nós já vimos que contou uma parte da história e finalizou. Agora vamos ver um exemplo com o uso de dois pontos e logo em seguida o travessão. Postou-se embaixo da árvore e disse: "Como você é bonito, corvo!" E disse ou respondeu. São palavras que, junto com os dois pontos, indicam que alguém vai falar. Então, a função dos dois pontos é dizer que alguém vai falar. Vamos ver agora uma frase, no caso é o 9º parágrafo do texto de vocês, que vai mostrar o uso de dois pontos, travessão, ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Vamos ler a frase e depois pensar no significado, no que indica a presença de cada um deles no texto. Por fim, o corvo abriu o bico e crocitou. Dois pontos. O que significa os dois pontos? Significa que alguém vai falar. Começa com travessão. Crás, crás. Quem disse que não tenho voz? Crás, crás, crás. Quando vemos o travessão, ele está indicando a fala de alguém. Dois pontos e travessão nós utilizamos quando estamos escrevendo um diálogo. Já o ponto de interrogação, ele indica uma pergunta. Olha o que o corvo pergunta: quem disse que não tenho voz? Ele está questionando a raposa. E quando nós utilizamos o ponto de exclamação, nós estamos expressando admiração, espanto
ligado à emoção. Esse texto aqui, ele é um texto escrito em prosa. Por quê? Porque ele apresenta diálogos. Então vamos relembrar. No diálogo, quando as pessoas estão conversando, nós utilizamos 2 pontos para indicar que alguém vai falar e o travessão indicando a fala de alguém. O ponto de interrogação utilizamos para fazer perguntas. O ponto de exclamação utilizamos para indicar espanto, surpresa, ou seja, emoção. E o ponto final nós utilizamos para dizer que a frase, que a nossa ideia acabou, né? A ideia daquela frase acabou, nós findamos ali, certo? Então, vamos dar sequência às nossas atividades.